Bom dia, secretária de Estado de Educação, professora Marioneide, Alan Porto. Quero saudar aqui a todos os deputados, presidente em exercício dessa casa, deputado João Batista, deputado Allan Kardec, que está aqui ao meu lado e que retorna a essa casa. É uma alegria muito grande para nós termos o Alan aqui de volta, um professor também, que se dedica muito à educação pública. Quero saudar todos os demais deputados, dizer à professora Marioneide que esta convocação é de iniciativa do presidente Eduardo Botelho. O presidente também foi professor interino, não se cansa de contar aqui neste plenário a sua história na educação, o sofrimento que passou enquanto professor interino também. Foi um dos grandes responsáveis pela iniciativa de aprovarmos aqui o PL 365 e também de derrubar o veto. A fala dele foi muito importante. Ele gostaria muito de estar aqui presente para conduzir essa sessão, no entanto, acometido pela Covid, enquanto-se hospitalizado. Graças a Deus, tivemos notícias de que ele dormiu bem, acordou melhor, brevemente estará aqui conosco, mas o deputado João Batista fará a condução aqui com toda a sua capacidade. Também saúdo aqui a nossa primeira vice, a deputada Janaína, que em função de estar gestante aí, uma linda gestante está a Janaína, ela não pode estar presencialmente, mas acompanhará remotamente. Secretária, o assunto que trataremos hoje, duas pautas especificamente. Quero saudar também o Sintep, o Valdeir, presidente do Sintep, o Henrique, que é primeiro suplente aqui de deputado desta casa. Quero dizer, secretária, que o assunto, e nós trataremos de duas pautas que comovem o Mato Grosso como um todo, que fizeram com que essa casa se mobilizasse, com que o projeto de lei 365 fosse aprovado em primeira e em segunda por unanimidade. Não tem um único deputado dessa casa que é contrário. Se a educação por si só é capaz de unir as pessoas, de unir a classe política, quando se trata de educação não há nenhum tipo de divisão, ela é suprapartidária. Estamos vendo a discussão do novo Fundeb, a PEC 15 de 2015, que está já em fase final para aprovação, e ela une todos os partidos lá na Câmara, e aqui no Estado não é diferente. Portanto, é diante desse impasse, do sofrimento, da fome que muitos professores têm passado, a maioria são mulheres, são as gestoras que provêem o sustento da família. Eu tenho recebido, e todos os deputados têm recebido, pedidos para ajuda de compra de medicamentos. Muitos já são hipertensos, têm diabetes, estão no grupo de risco agora, e são pacientes que estão sem dinheiro para comprar remédio, para comprar comida, estão recorrendo aos familiares, aos amigos, uma humilhação que vai destruir a educação pública do estado de Mato Grosso, vai destruir. É difícil lidar, a senhora que é professora sabe muito bem do que eu estou falando, estar na sala de aula, tem que ter muita força e tem que ter muito dom. Não é fácil ser professor, mas é um dom. E essas pessoas sairão desse processo com muito mais dificuldade, se não haver um empenho do Estado de continuarem contribuindo. Construir quadros para a educação leva anos. Todos esses profissionais, ao longo dos últimos 10, 15, 20, 30 anos, passaram por investimentos públicos para se profissionalizarem, para a formação continuada, e de repente estão sendo desmotivados. O Estado corre o risco
de ter um apagão na educação no pós-pandemia, o que é inaceitável, porque é exatamente no pós-pandemia que nós vamos ter que ter uma educação inovadora, com condições, com vigor, com disposição, com esperança da construção de um mundo melhor, e nós precisaremos de todos esses profissionais. Eu só vou começar aqui, professora, já apresentando um ofício que será assinado. Nós já temos vários deputados que já colocaram seu nome aqui, a deputada Janaína, o deputado Dr. João, o deputado João Batista, o deputado Allan Kardec, e todos os demais deputados depois assinarão para ser protocolizado. Quero fazer a leitura, é um ofício que traz a situação, mas traz também já uma minuta para o decreto de regulamentação da Lei 11.157, aprovada nessa casa, e que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial. Então, se o Estado não tem ainda esse decreto, nós já estamos encaminhando para facilitar a vida do Estado, uma minuta para que o Estado possa publicar. Senhora secretária, através deste, cumprimentamos a Vossa Excelência e, tendo em vista a promulgação da Lei 11.157/2020, transcorridos mais de 100 dias da data prevista para a conclusão do processo de atribuição de classes, aulas e funções derivadas das matrículas efetivadas nas escolas públicas estaduais para o ano de 2020, sua abrupta interrupção unilateral, com irrefutáveis efeitos sobre as condições de sobrevivência elementares para milhares de profissionais da educação pública estadual, nas diversas regiões do Estado, que ainda se ressentem da ausência de servidores concursados com a qualificação adequada, não encontramos qualquer justificação plausível para a procrastinação dos atos sob competência direta e exclusiva da alçada de Vossa Excelência no cumprimento da lei. Como é de domínio público, tanto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, quanto o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, SINTEP, buscaram durante meses a fio uma solução que alcançasse a anuência e convergisse com os interesses da administração pública. O projeto de decreto legislativo, com sólida fundamentação legal e constitucional, foi convertido pela liderança do governo em projeto de lei, aprovado solicitamente pelo plenário da Assembleia Legislativa, levado ao esgotamento do prazo de sanção, vetado pelo excelentíssimo senhor governador, foi finalmente sancionado pelo presidente dessa casa. Pesa sobre Vossa Excelência a responsabilidade intransferível, sob pena de prevaricação. Do cumprimento da Lei 11.157/2020, que obriga o Estado a pagar o auxílio emergencial aos professores interinos. 2, da conclusão definitiva do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo 2020. No intuito de agilizar a já tardia tomada de providências para a efetivação do disposto em lei e visando reduzir os danos já ocorridos em prejuízo de milhares de famílias matogrossenses, antecipamos uma minuta de normatização que servirá de objeto de vossa consideração e oportuno retorno com as providências formais adotadas até o próximo dia 21 de julho corrente. Instrumento normativo, decreto ou portaria, número tal de julho de 2020. Regulamenta o programa de renda mínima emergencial para os professores de categoria 5 do Estado de Mato Grosso, em virtude da situação de emergência da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Artigo 1º. A Secretaria de Estado de Educação proverá o programa de renda mínima emergencial para os professores da categoria 5 no valor de R$ 1.100 mensais por indivíduo beneficiário, inscrito para o processo seletivo simplificado para atribuição de classes, aulas e funções relativa ao ano letivo 2020, interrompido em virtude da situação de emergência do Estado em decorrência da pandemia de novo coronavírus Covid-19, a partir do decreto 424, de 25 de março de 2020. Artigo 2º. O benefício de que trata o artigo 1º será destinado aos professores da categoria 5 do Estado de Mato Grosso que exercer suas atividades no ano de 2019, inscritos no PSS 2020, cuja atribuição para o ano de 2020 não for efetivada em função da suspensão unilateral do processo.
Parágrafo único. O valor mensal do benefício será de R$ 1.100 por trabalhador, será pago enquanto estiver incluso o PSS 2020, em razão da vigência da situação de emergência do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Artigo 3º. O destinatário do benefício é o professor de Estado para atribuição de classes e aulas classificados para atribuição relativa ao segundo calendário, cuja data de atribuição prevista era 23/3. Esteve em exercício durante o ano letivo de 2019 e não possui qualquer outro vínculo de trabalho remunerado com o Estado de Mato Grosso. Artigo 4º. O pagamento do benefício de que trata o artigo 1º independe de renda familiar mensal ou renda familiar mensal per capita, visa repor parte da renda dos professores da categoria 5 de Mato Grosso, devidamente classificado para atribuição de classes e aulas para o ano de 2020. Artigo 5º. O critério de elegibilidade do beneficiário é, portanto, o vínculo até o final do ano letivo de 2019 e classificação para a etapa final de atribuição de classes e aulas relativas ao chamado segundo calendário para o ano letivo 2020, aferido através das folhas salariais entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, associado ao quadro de classificação para atribuições de classes e aulas para o ano letivo 2020, segundo o processo de seleção simplificado a cargo das assessorias pedagógicas para conclusão em 23/3. Artigo 6º. A SEDUC Mato Grosso utilizará a base de dados para sua identificação disponível, considerando o CPF e a conta salário vinculada durante o ano 2019, para a efetivação automática dos créditos dos benefícios devidos e certificação de que o beneficiário não possui outro vínculo remunerado com o Estado de Mato Grosso. Artigo 7º. O valor do benefício concedido é único por indivíduo e independente da renda individual ou familiar do beneficiário e da quantidade de aulas atribuídas em 2019 ou de sua expectativa de atribuição para 2020. Parágrafo 1º. O benefício devido referente aos meses de março, abril, maio e junho serão pagos sucessiva e cumulativamente com as parcelas de julho, agosto e setembro. Parágrafo 2º. A partir de outubro, o pagamento da parcela mensal será vigente até a efetiva conclusão do processo de atribuição de classes e aulas e o respectivo retorno às atividades escolares regulares do ano 2020. Artigo 8º. Fica instituída a Comissão Tripartite de Monitoramento do Programa de Renda Mínima Emergencial para Professores. Parágrafo 1º. A comissão será composta por A. 2 representantes designados pela Secretaria de Estado de Educação. B. 2 representantes designados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. C. 2 representantes designados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso. Parágrafo 2º. A comissão incumbe a indicação das medidas complementares operacionais de controle de transferência, assim como o juízo sobre o eventual recurso de beneficiário não alcançado e ou cessação do benefício concedido. Artigo 9º. As despesas decorrentes desta lei terão dotação orçamentária própria dentro da Secretaria de Estado de Educação ou da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, SETAS, por meio do Gabinete de Situação, com o objetivo de organizar e executar a integração das operações dos órgãos e entidades da administração pública estadual nas ações de combate à pandemia causada pelo coronavírus Covid-19. Artigo 10º. Esta portaria, decreto de instrução normativa, entra em vigor na data de sua publicação. Reiterando o nosso compromisso com a preservação e a defesa da vida, o respeito ao direito e a prática de políticas públicas de proteção social que assegurem os princípios e os objetivos fundamentais da República, estaremos atentos ao anúncio e efetivação imediata das providências decorrentes, certos de contar com vossa compreensão e apoio. Renovamos protestos de estima e consideração. Assinam os deputados que subscreverem. Para finalizar, e já passar ao deputado João Batista, que abrirá já as inscrições para os demais colegas, quero dizer aqui, o deputado João Batista pode, inclusive, abrir para ela, né? Dizer, secretária Marioneide, esta Assembleia, esse Poder Legislativo,
não pode ser simplesmente ignorado, pisoteado. Nós não podemos tomar aqui uma decisão que era de competência do Estado e que, por omissão, por não fazê-lo, essa casa o fez e parecer que nada aconteceu. Então, nós não sairemos daqui, não admitiremos que a SEDUC, representada nesse ato por Vossa Excelência, não nos dê as garantias, mas as garantias de fato, porque nós já tivemos várias reuniões em que nós fomos enrolados, desde quando nós estávamos aguardando que se resolvesse a situação. Nós propusemos aqui projeto de decreto legislativo que foi convergido em projeto de lei e que era para atribuição de classes e aulas, e depois se transformou num projeto que foi aprovado para auxílio emergencial. Nós tivemos reuniões, Vossa Excelência assumiu o prazo com o presidente Botelho, não foi nem comigo, nem com outro deputado, não cumpriu os prazos, procrastinou a decisão, a Assembleia tomou a decisão, o presidente dessa casa nós derrubamos o veto, ele fez a conversão em lei, com a publicação no diário, e agora essa lei precisa ser cumprida. Então são duas pautas que nós precisamos sair daqui hoje. Estamos ao vivo pela TV Assembleia, acompanhados pelo Mato Grosso e pelo Brasil, e precisamos sair daqui com as decisões sobre o auxílio emergencial, a partir de quando, que dia que será publicado já o decreto de regulamentação, e a atribuição de aulas para os professores interinos. É isso, muito obrigado, presidente João Batista. Obrigado, deputado Valdir Barranco. Eu acredito que a gente poderia fazer a seguinte dinâmica, deputados Valdeir. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas daqueles que já estão inscritos, deputado Paulo Araújo, deputada secretária Marioneide, deputado Carlos Avalone, deputado Claudinei, que tem um aqui, está inscrito só CUT em Mato Grosso, doutor Jimenez, Felipe Matos, deputada Janaína, doutor João José, Lúdio Cabral, deputado Neninho, Valdeir, presidente do Sintep, Valmir Moreto, já estou vendo ali o Henrique, aqui no painel ainda não está aparecendo para mim, mas o Henrique já está por ali também, já estou vendo ele ali participando. Então, mais uma vez, desejar boas-vindas. Nós vamos abrir a fala à secretária Marioneide, 15 minutos para que ela possa fazer uma explanação, e aí, deputado Barranco, nós retornamos para os inscritos, né, para que possam fazer aí os seus questionamentos à secretária, e eu acredito que a gente pode ir abrindo, e a secretária ir fazendo, durante a fala dos parlamentares e de todos os participantes aqui, fazendo as suas anotações e depois fazer uma resposta, dar uma resposta de repente conjunta, né? Então vou abrir a fala aqui, 15 minutos, para a secretária Marioneide Angélica. Bom dia, deputado João, mais uma vez. Eu gostaria de começar a iniciar minha fala já dizendo que 15 minutos serão insuficientes para mim colocar a pauta do qual eu fui convocada, que é as medidas adotadas pela SEDUC no enfrentamento do Covid. A gente fez uma apresentação e eu gostaria de dizer que 15 minutos me sinto já prejudicada no quesito fala para implementar e colocar as ações que nós temos desenvolvidos na SEDUC. O vídeo está aberto? Para começar a apresentação? Pode começar, secretária. E como eu já havia falado, Vossa Excelência ela vai ter 15 minutos para começar as suas explanações, no mais vai ter mais tempo para estar respondendo os demais participantes. Então, fique à vontade para iniciar a sua fala. Ok, quero só deixar o registro de que seremos prejudicados no intuito de apresentar o que temos feito na SEDUC. Pode passar para frente. Vocês estão vendo aí o vídeo? Senhora, aqui não. Não está vendo? Tem que liberar. Verifica para a equipe técnica de vocês aí a liberação, por gentileza. Já está, como anfitrião. Já está como anfitrião já, só que não está... Ok, mas nós já colocamos aqui, não tá, vocês não estão conseguindo visualizar ainda? Não.
Bom, eu vou começar falando enquanto minha equipe técnica verifica aqui o que está acontecendo então, porque já foi organizado antes para aparecer aí e não está aparecendo. Rapidamente, uma identificação institucional da SEDUC. A SEDUC hoje ela conta com 759 unidades escolares, com 98 assessorias pedagógicas, 15 polos do CEPAP, atendendo hoje 367.450 alunos, dos quais 38,43% corresponde ao ensino médio, 61,42% corresponde ao ensino fundamental, que significa 225.678 alunos, e 564 alunos são as duas unidades de creche, que corresponde a 0,15%. Para fazer todo o trabalho da SEDUC, nós temos observado onde se encontram, dentro do período de pandemia, onde se encontra a situação de risco, acompanhando os relatórios das autoridades na área de saúde. Secretária Marioneide, tá me ouvindo aí, né? Primeiro, eu queria só fazer duas pontuações aqui rapidinho. O som da senhora está bem ruinzinho. Se der para melhorar o ambiente aí, fica mais audível. E segundo, se a senhora pudesse, a convocação ela é específica com relação a 2 pontos, que é a questão do auxílio emergencial e da convocação. Então, se a gente puder objetivar, para não perder muito tempo, mas de qualquer forma a senhora vai ter mais tempo para poder concluir. Obrigado. Pois é, doutor. Olha bem, a convocação que eu recebi foi para apresentar todas as medidas que a SEDUC vem desenvolvendo na pandemia. Eu preciso apresentar o que a SEDUC está fazendo. Se eu não apresentar, como que eu vou, vamos dizer assim, colocar socialmente quais são as ações que nós temos desenvolvido. Com certeza eu vou responder também a pergunta do deputado Barranco, não tenho dúvidas disso. Porém, eu preciso colocar qual é a pauta para que eu fui convocada, que é que medidas a SEDUC vem adotando no período de pandemia. A apresentação não está aparecendo. Bom, dando continuidade, então. Em decorrência aí do decreto 407/510 do governo do Estado, onde suspende as aulas e exige da SEDUC, determina que a SEDUC faça um plano, a SEDUC, então, respeitando os amparos legais, constituiu, primeiro, a aprendizagem conectada. Seria muito interessante e importante, no aspecto de socialização das ações, que a gente conseguisse colocar essa apresentação aí em vídeo para vocês. Tá? Na aprendizagem conectada, que foi a construção de uma plataforma, visto que a SEDUC não existia, na SEDUC nenhum instrumento para fazer essas aulas e ofertar para a sociedade, de uma forma geral, a continuidade do processo de ensino, foi feita a construção da plataforma da aprendizagem conectada, que contou com 285 professores envolvidos nas diversas áreas do conhecimento e com produções semanais, que começou, então, no dia 13 de abril, para toda a sociedade. Nesse momento, nós envolvemos os CEFAPs, o CACIES, as unidades escolares e assessorias pedagógicas, e a própria SEDUC. Essa plataforma, ela trabalhou de forma online e offline. De forma online, nós atendemos a 578.275 apostilas impressas, até a 7ª semana. Hoje, na 12ª semana, estamos com 800 mil apostilas impressas. Sendo que essas apostilas foram impressas e organizadas através dos polos do CEPAP, sendo que apenas nos municípios de Confresa, Cuiabá e Tangará da Serra, que ficaram com 96%, 98% e 97% de escolas imprimindo, de municípios participando. O restante todo do estado, dos 15 polos do CEPAP, 100%. Nós temos um percentual de estudantes que foram atendidos de 82.532 estudantes nos 141 municípios com apostilas. A plataforma, ela vem subdividida em vários ícones, dentre orientações, educação especial, ensino fundamental, EJA, ensino médio, educação infantil, enfim, todas as áreas, as etapas de trabalho, e mais ainda com a biblioteca integradora, com o professor articulador e com atividades complementares, com as modalidades indígenas, tá? Qualquer um pode acessar através do site da SEDUC. Foram mais de 15 milhões de visualizações, 6,7 milhões de downloads,
e 75% de visualização atendidas pelo celular. A segunda medida que a SEDUC adotou foi formação de professores. Formamos, no primeiro momento, 8.417 professores com a temática metodologias ativas e recursos tecnológicos, e, numa segunda etapa, 6.450 professores com a utilização da arquitetura da DRC do novo ensino médio. Vocês estão conseguindo acessar aí a apresentação agora ou não? Agora começa a aparecer, secretária. Tá. Então, volta só no segundo slide. Todo esse trabalho foi feito... Foi feito pensando que 82,59% dos nossos municípios encontram-se em contaminação de risco alto ou muito alto, que totalizam 83 municípios, no qual nós temos 303.468 alunos nessa região. Pode ir passando lá para frente agora, eu decorei. Formação de professores, item 2. Então, isso aqui é tudo que eu já falei até agora. Essa é a nossa plataforma. Rapidamente, vocês vão verificar aqui, quando eu abro um link desse como orientação, aparece toda a orientação que foi mandada aos pais, às escolas, às assessorias pedagógicas, nesse período, tá? Nós temos, inclusive, um vídeo aqui, rapidamente. Vamos só dar uma olhadinha no início dele, por gentileza. Eu tenho só 15 minutos, eu vou ter que ser muito rápida. Tem 3 minutos, eu não vou passar 3 minutos. Período de quarentena devido ao coronavírus é um momento desafiador para todos nós, e isso não é diferente para as crianças e adolescentes. As recentes mudanças podem gerar ansiedade, confusão, estresse ou até tristeza. Para passarmos por esse momento da melhor forma possível, é fundamental que, juntos, escolas, secretarias de Estado de Educação e pais, estejamos atentos para apoiar seus filhos nesse período de fechamento das escolas e permanência dos alunos em casa. Pensando nisso, a SEDUC fez esse breve vídeo... Secretária, seu vídeo está saindo apenas um áudio e bem fraquinho aqui, não está dando para aparecer nada, não. Não está aparecendo nada aí? Não. Bom, então, infelizmente, vamos sentir muito prejudicada nessa apresentação. Pode ir para frente, secretária. Bom, nós temos, então, a terceira etapa que nós fizemos, que foi a distribuição de kits de alimentação escolar. Kits de alimentação escolar. Nós já distribuímos, na primeira etapa, com recursos próprios da SEDUC, 55.700 kits. Na primeira etapa, nós beneficiamos apenas aos alunos que tinham cadastro no Bolsa Família. Na segunda etapa, nós já beneficiamos todos os alunos, sendo um kit por família, no qual deu aproximadamente 13 milhões e meio de investimento, por 315.200 kits distribuídos. Temos aí o acervo fotográfico, inclusive, das entregas nas comunidades indígenas através do 6. Outra medida nossa foi o pré-ENEM digital, que trouxe a produção de videoaulas em parceria com a CECITEC e com a própria Assembleia Legislativa, alguns vídeos também de conhecimento para a comunidade escolar, como posso evitar o risco de contaminação de vírus, dicas de estudo em tempo de pandemia, para criar uma sintonia com nossos alunos, para ter um cronograma de estudos e recomendação aos pais em tempo de pandemia. A quinta medida foi a parceria com a Assembleia Legislativa, com a execução do videoaula através do pré-ENEM digital, que são apresentados de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, no período da noite, com a resolução, com a reapresentação, e aos sábados também. A sexta ação nossa foi a parceria com o Conselho Estadual de Educação, do qual surgiu a reorganização de calendário escolar, a reorganização também de um plano pedagógico estratégico conforme resolução 03/2020. A sétima ação da SEDUC nesse período de pandemia é a parceria com a Microsoft para a utilização da plataforma Teams virtual, a plataforma ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores agora vão começar a trabalhar. E começam a formação agora do dia 20 ao dia 31 de julho, para os professores terem acesso e conseguirem lidar com esta plataforma. A oitava ação foram as reuniões gerenciais e pedagógicas, com assessores pedagógicos que ocorreram no dia 23, dia 8 e dia 10 de julho, diretores do Cefap 5, 26 e 10 de julho, e com os diretores escolares de 6 a 10 de julho, para descentralizar e reorganizar os processos das aulas, da retomada das aulas,
com o processo de aulas não presenciais. Foram também utilizados a transferência de recursos via PDE para as escolas no valor total de R$ 1.238.700 para a confecção das apostilas, que foram entregues, como eu disse anteriormente, para mais de 82 mil alunos. Essas apostilas foram utilizadas como trabalho offline para os alunos que não tinham acesso à internet. A 10ª ação é a elaboração do plano estratégico para retomada das aulas não presenciais. Trabalhamos focado nos objetivos de aprendizagem e na medida provisória número 934, de 1º de abril de 2020, do Governo Federal, o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação e a resolução normativa 03 do Conselho Estadual da Educação. O plano pedagógico foi pensado em 2 fases. A primeira fase, as aulas não presenciais. A segunda fase, as aulas presenciais. Nas aulas não presenciais, serão atividades como estudo dirigido, o uso da própria plataforma Aprendizagem Conectada, da plataforma Teams, assim como também continuidade do trabalho com as apostilas, sendo monitorado pelas unidades educacionais e pelos profissionais da educação, que estão hoje nas unidades educacionais. A segunda fase, que é atividades presenciais, elas aguardam autorização pelos órgãos de saúde, as autoridades na área de saúde. Dentro dessa perspectiva de planejamento, existem etapas também em que este plano estará sendo divulgado e discutido no gabinete de situação, junto à comissão criada pela Assembleia e na Casa Civil com instituições representativas. Esse plano ele está estruturado em 5 eixos: governança, medidas sanitárias, gestão pedagógica, gestão de pessoas e gestão financeira. Quando tratamos de governança, nós tratamos exatamente da organização da unidade educacional para atender, através da constituição de comitês, para acompanhar o plano de retorno, para celebrar as parcerias, para monitorar, para avaliar o plano e para implementar ações, como criação de comitê, a utilização de equipamento para aferição da temperatura corpórea do aluno, distanciamento social, higiene e limpeza das salas. Então, são todas as organizações de gestão para as aulas acontecerem com os IPIs completos, com a questão do transporte escolar, a questão de higiene e segurança, garantindo a retomada das aulas não presenciais e presenciais com o mínimo de segurança necessário para a retomada, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e da própria Secretaria de Saúde dentro do gabinete de situação. Bom, fizemos para isso também, pode dizer a gestão pedagógica, uma previsão aí de que dentro dessa perspectiva da retomada das aulas não presenciais, nós teremos aí 40% de aulas não presenciais. Ou seja, no mês de agosto, setembro e outubro, estaremos desenvolvendo na rede estadual de ensino aulas não presenciais que computam aí em 40% de aulas não presenciais, conforme é autorizado pelo Conselho Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação. Dentro dessa perspectiva, acompanharemos as determinações das autoridades de saúde, discutindo com os municípios e alinhando com os municípios a retomada posterior das aulas presenciais, tanto para o primeiro calendário como para o segundo calendário, que é o calendário das escolas que iniciaram o ano letivo no dia 10 de fevereiro, que já tem aí o cômputo de 14% de aulas presenciais, e o segundo calendário que iria iniciar no dia 23. Só, secretário, só para comunicar que ultrapassamos os 15 minutos, vou dar mais 5 minutos, que não vai dar para fazer todo o relatório de um modo geral, mas a senhora pode estar enviando para cada um aliás, pode enviar aqui para a Assembleia para a gente distribuir para todos os deputados. E queria pedir só também aqui rapidinho que o pessoal do Sintep não fizeram inscrição para fazer uso da fala. Façam inscrição aí, que eu tenho certeza que vocês têm informação a ser buscada junto à secretária. Fica à vontade, secretária. De substituição. Temos aí uma previsão. Quando retomada de aulas de 30% a 40% de necessidade de substituição de professores, de profissionais de educação no grupo de risco, o que vai gerar aí um orçamento a mais para a educação de 32.518.000 para
substituição de profissionais em grupo de risco e ampliação do número de profissionais da limpeza, mais 15 milhões. Ou seja, nós temos também um orçamento na área de gestão de pessoas, na área financeira, para aquisição dos IPIs e para garantir toda a segurança e higiene nas unidades educacionais, de mais 39.333.000, gerando aí, isso aí só com a questão dos EPIs para as escolas e higiene e segurança. Temos aí mais o custo de 39.125.000, ou seja, para a retomada de aulas presenciais, temos uma expectativa, uma projeção de necessidade de investimento de mais R$ 239.869.442,40. Quase 240 milhões de necessidade de investimento para a retomada das aulas de forma presencial, conforme o plano, a projeção do plano que está proposto. Com relação aos questionamentos de contrato temporário na SEDUC, os contratos temporários na SEDUC, eles já começaram o processo de atribuição. Desde a segunda-feira desta semana, estamos fazendo a atribuição de professores para o segundo calendário, visto que no dia 3 a retomada das aulas já acontece de forma não presencial. Neste primeiro momento, a SEDUC, com os 285 professores envolvidos, ainda vão continuar atendendo através das plataformas para que nossos profissionais que estejam em contato direto tenham a capacitação para finalizar e para conseguir desenvolver o atendimento via as plataformas que estão disponíveis e as orientações também para acompanhar a construção da aprendizagem dos alunos que estarão recebendo apostilas. Então, toda essa formação está prevista aí para o dia 20 a 31 de julho. Tá? E é importante dizer, então, que nesse momento nós já estamos atribuindo professores do segundo contrato. Com relação à Lei 11.157, é importante dizer que ela vem pautada no objeto de contratação daqueles profissionais que teriam acesso ao contrato temporário com a SEDUC. Nós já estamos viabilizando nesse segundo calendário, implementando para que esses profissionais entrem ainda na folha de julho, para que no mês de agosto recebam junto com os outros profissionais, ou em folha complementar, até o dia 15 de agosto no máximo. Estamos já organizando toda essa situação, é importante dizer. Com relação ao decreto de regulamentação do pagamento de auxílio emergencial, que foi proposto aí, esta minuta, pelo deputado Valdir Barranco, iremos receber a minuta, e é muito importante deixar claro que essa não é uma ação que demanda governabilidade apenas da SEDUC, demanda governabilidade do governo do Estado, e como eu tenho dito aqui, todas as ações dessa SEDUC passam pelo governo do Estado, pelo gabinete de situação. Estaremos, sim, levando ao gabinete de situação, levando ao governo do Estado, para que a PGE faça o estudo da minuta deste documento. Porém, a decisão final não compete à secretária de Estado de Educação, compete ao governo do Estado de Mato Grosso, e este o fará. Com relação ao contrato do processo seletivo, é muito importante dizer que todo contrato temporário é uma expectativa de contrato, não é uma garantia de contrato perante a SEDUC. Depende da realidade educacional da SEDUC, da necessidade de contratação da SEDUC, e é em cima disso que a gente tem feito todas as nossas respostas, tanto para o Sintec, quanto para a Assembleia Legislativa, que já foram encaminhadas, e também com relação ao governo do Estado, quando ele nos coloca qual é a real contratação, necessidade. Tá? Eu acho que, de uma forma geral, é isso. Eu vou aguardar agora os pronunciamentos para poder colocar as respostas necessárias. Obrigado, secretária. Como já havia dito, na verdade, eu acredito que as informações mais aguardadas virão agora após os questionamentos aí de cada participante, né? Nós vamos iniciar aqui com a deputada Janaína, que já está inscrita. Nós já temos inscrito também o deputado Allan Kardec, deputado Paulo Araújo, o Valdeir, presidente do Sintep, deputado Wilson Santos, que já estão inscritos. Mas deputada Janaína. Bom dia aos colegas deputados. Quero aqui cumprimentar todos os presentes,
representantes também Janaína, do Sintec. Deputada Janaína, só me perdoa a interferência aqui, é só para avisar cada um dos participantes, a gente vai dar 3 minutos para manter o controle, se for necessário, a gente abre um pouco mais, tá bom? Claro, presidente, eu quero cumprimentar então aqui todos os colegas e fazer um cumprimento à secretária Marioneide, fazer um esclarecimento à secretária e aos colegas deputados. Eu estava agora há pouco com uma emergência familiar, mas essa sessão, vamos dizer, extraordinária, essa audiência de convocação, ela foi feita pelo nosso presidente José Eduardo Botelho, que nesse momento está internado, como todos sabem, com a Covid-19 e está, inclusive, acompanhando aqui a nossa sessão. Ela tem realmente objetivos muito específicos. Até quero transmitir à secretária que na próxima vez nós vamos buscar ser mais específicos com relação à convocação, porque, de fato, essa convocação ela tem alguns objetivos diretos, que são o chamamento dos interinos, a questão da distribuição de merenda gratuita, são algumas questões muito pontuais, essa questão também do chamamento, dando-se prioridade aos servidores já efetivos, enfim, são algumas questões objetivas que eu acredito que os colegas vão colocar daqui por diante. Mas a convocação, eu preciso esclarecer a vocês, quando ela é feita pela Assembleia Legislativa, e a secretária de primeira já topou participar, ela é tocada pelo presidente em exercício, e ele define aquilo que deve ser dito ou não deve ser dito, e ele também é o responsável por exigir respeito de ambas as partes, tanto da secretária quanto dos deputados. O que eu queria pedir a vocês, enquanto presidente em exercício, apesar de não fisicamente presente, mas é que nós mantenhamos os padrões do respeito, da educação, um para com o outro. O nosso objetivo é dar um esclarecimento à sociedade acerca desses temas, que são temas extremamente sensíveis, então nós vamos se ater a esses temas e não questionando aqui a idoneidade da secretária, sua honestidade, mas também respeitando os 24 deputados que foram eleitos de forma legítima e são eles os encarregados de tocar o trabalho da Assembleia. E faremos isso, eu tenho certeza, da forma mais justa possível, como o presidente Eduardo Botelho, se estivesse aqui, o faria. Eu, inclusive, encaminhei para o deputado João Batista e para o deputado Valdir Barranco os 2 pontos dos quais o presidente da Assembleia é mais sensível e que ele gostaria também de obter informações, já estão em posse dos deputados. Mas deixar muito claro isso, que a convocação ela é tocada pela Assembleia, tenho certeza que todos os deputados vão agir de forma muito respeitosa e que eu espero o mesmo da secretária Marioneide, que, como eu disse, é uma pessoa que, na minha opinião, não está sob qualquer suspeita com relação ao seu trabalho, ao seu ponto de vista. O que nós queremos saber é realmente como o governo vai se comportar com relação a esses temas que estão abalando emocionalmente, psicologicamente, todos os envolvidos. E é claro que nós sabemos também que não é tudo responsabilidade da secretária, que em grande parte a responsabilidade é do governo do Estado e a base do governo da qual eu faço parte, o presidente Botelho faz parte. Nós temos tentado fazer esse meio de campo, nós temos tentado fazer, deputado João Batista, que está enquanto presidente em exercício, uma ponte para que haja um acordo e para que a gente consiga se trabalhar uma forma de atender os anseios da população sem trazer também prejuízo ao Estado. Então, eu queria pontuar isso com vossas excelências, eu espero que a sessão mude o tom daqui para frente, porque, se necessário, vamos fazer mais intervenções e, inclusive, suspender se for o caso. Eu acho que não é a hora de nós ficarmos rumando, vamos dizer, para um bate-boca. É hora de nós passarmos à população essa serenidade, essa tranquilidade que todos nós, enquanto parlamentares, enquanto políticos e gestores, enquanto a secretária Marioneide, nós temos essa obrigação e esse dever de trazer paz e não de vamos fazer, politizar um tema que é tão sensível a todas as famílias. Então, eu aguardo uma condução do presidente para que, de fato, nós tenhamos uma produção efetiva com relação a essa audiência de convocação que foi feita pela Assembleia e que os deputados agora têm essa autonomia de fazer todas as indagações e a secretária com certeza também terá seu tempo para responder. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Janaína, sua participação e principalmente a sua mediação. Também acho que o início foi um pouco acirrado, mas eu também entendo que a secretária compreende
que a função de cada um dos parlamentares aqui presentes é trazer a sua angústia com relação à prestação do serviço por parte da SEDUC. E embora a gente tenha aqui na convocação para que a secretária apresente o relatório de todas as ações relativas à educação nesse período de Covid, nós temos questões específicas, como bem disse a deputada Janaína, que trata principalmente dessa questão do auxílio aos interinos e da convocação, né, do pessoal agora para atribuição de aulas. Mas eu vou passar aqui para o próximo inscrito, deputado Paulo Araújo, próximo inscrito. Bom dia, presidente, deputado João, nobres deputados, deputada Janaína, Valdir Barranco, Wilson Santos, demais deputados que participam aí dessa convocação, o presidente do Sindicato da Educação e um cumprimento especial à secretária Marioneide e toda a sua equipe aí da Secretaria de Educação, secretário adjunto Alain, e assim, nobres deputados, secretária e servidores públicos que nos acompanham também aí pela TV, rádio, Assembleia. Nós vivemos um momento muito difícil aí para o serviço público, para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Eu tenho recebido, tenho certeza que vários deputados também têm recebido várias mensagens, principalmente de companheiros aposentados e pensionistas aí da educação, passando por um momento extremamente de dificuldade, com a alíquota previdenciária de 14%, né? Aliado às questões aí da pandemia, da ausência de aulas, enfim, é um momento muito, muito difícil. A gente, na verdade, está no limite e, logicamente, que a Assembleia Legislativa tem pautado aí ações sociais, né? Tanto é que culminou, eu até então nunca tinha visto o deputado Botelho se manifestar da forma como ele se manifestou quando ele defendeu a aprovação daquele projeto que tratava aí do auxílio financeiro aos profissionais da educação. O Botelho sempre se comportou de forma muito técnica na condução das votações e, naquele momento, ele assumiu a responsabilidade junto com os demais deputados, tanto é que foi aprovada por unanimidade. Então, a pergunta à secretária Rosa Neide, e assim, reforçando as palavras da deputada Janaína, todo o nosso respeito a toda a equipe da Secretaria de Educação, a questão da honestidade, o trabalho, do foco da secretária Rosa Neide, mas aqui nós somos representantes do povo, eu sou representante também dos servidores públicos, a exemplo de outros deputados, de forma bem objetiva. Quando é que vão, secretária, pagar efetivamente o auxílio financeiro, né, conforme aprovado por esta casa, e bem como a convocação daqueles que precisam aí atribuir aulas, né? Obrigado, presidente. A construção do projeto é no Coletivo pela Educação do Estado de Mato Grosso. Obrigado, deputado Paulo Araújo. Só fazendo a correção, deputado, secretária Marioneide Klimacheski, não é Rosa Neide. Rosa Neide é a nossa deputada federal. Próximo inscrito, deputado Allan Kardec. Deputado Allan vai fazer uso da fala aqui na tribuna mesmo, né? Já se encontra no plenário. Presidente João Batista, está presidindo aqui presencialmente a nossa sessão, deputado Janaína, que está em casa, que é hoje a nossa presidente aqui da Assembleia Legislativa, com a ausência do nosso presidente Botelho. A gente já deseja ao presidente Botelho rápida recuperação e um breve retorno para Cuiabá. Todos os deputados que nos acompanham aí na plataforma, o deputado Valdir, a professora Marioneide, todos que estão com ela ali acompanhando essa convocação, essa reunião, secretário Alain, meu xará, todos do Sintep, enfim. Vou ser bastante breve e tocarei em dois assuntos importantes de pauta e tema desta convocação. Primeiro dizer, os interinos que estão aguardando desde o dia 23 de março para que eles sejam contratados, e nós conseguimos aprovar aqui uma lei. Ela foi promulgada aqui na Assembleia Legislativa, não houve contestação pelo governo do Estado, portanto ela está em vigor. Nós precisamos entender aqui que é uma lei que foi promulgada pelo Parlamento Estadual e ela está em vigor, né? Então a pergunta quando começará o pagamento para esses interinos, para esses professores que estão passando fome, literalmente passando fome? A gente tem recebido todos os dias
mensagens desesperadoras dos nossos colegas interinos. Quando começa o pagamento? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a nota técnica da SEDUC diz que os efetivos vão atribuir aulas excedentes na frente dos interinos. Essa é uma questão que também nos preocupou por 2 motivos. Primeiro motivo, pela questão pedagógica. A gente sabe que as aulas excedentes, e eu que fui interino durante 2 anos, sou efetivo da rede estadual, eu sei que quando a gente consegue alcançar as 40 horas, para nós financeiramente é bom, mas muitas vezes isso não rende pedagogicamente. E esses interinos perderiam as suas aulas e ficariam um ano inteiro aí desempregados. Então, todos estavam aguardando serem atribuídos. E perde também, na minha opinião, economicamente. Senhores deputados, quem tá no efetivo serviço da profissão de professor de educação básica no Estado, já passou os 3 anos, já passou 6 anos, aumentou o seu salário, quando ele atribui aulas excedentes, ele recebe um salário a mais do que os interinos. Então eu não entendi nem pedagogicamente e nem economicamente essa situação de aulas excedentes. Então são as 2 perguntas, resumindo: quando começa o pagamento de uma lei promulgada e em vigor, e por que essa situação dos efetivos atribuírem aulas excedentes na frente dos interinos. Obrigado. Obrigado. Como a gente já havia falado, né, a secretária vai fazendo as anotações. Eu acho que daqui a pouquinho, para não ficar muita coisa para estar respondendo, a gente pode estar abrindo aos poucos. Eu queria, antes de chamar aqui o próximo inscrito, quero convidar aqui o deputado Rodi Barranco, como presidente da Comissão de Educação, para que ele assuma a presidência dessa reunião, tendo em vista que eu vou ter que sair rapidinho para resolver uma outra situação. Então, deputado Barranco, por gentileza. Obrigado, deputado João Batista. Eu quero parabenizar o deputado Allan Kardec pela fala sucinta e direta nos nossos objetivos. Antes de passar para o próximo inscrito, que é o professor Wilson Santos, deputado Wilson Santos, eu vou só tentar pôr um áudio aqui dos tantos áudios e mensagens que nós temos recebido dos professores que estão em situação tão difícil. Um dos tantos. Será que sai lá? Por favor, ajuda a gente. Encosta. Por favor, ajuda a gente. Nós não aguentamos mais. É muito humilhante. Tá? Gente, nós não aguentamos mais. É muita humilhação. É muita humilhação. A gente está passando necessidade. Nós estamos passando fome. Por favor, ajuda a gente. Alguém faz alguma coisa pela nossa categoria dos contratados. É muita humilhação. Por que tanta maldade com a gente? Então, acho que foi possível ouvir, mesmo que com volume baixo, mas é o desespero de tantos, né, que passam por essa humilhação. Eu não identifiquei o profissional, mas são muitos que nós temos recebido, de cortar o coração, não é fácil. Então passo para o professor Wilson Santos. Bom dia a todos os colegas, bom dia, secretária Marioneide. Eu quero, inicialmente, pedir desculpas à secretária Marioneide, porque não é do perfil dessa casa
convocar uma autoridade e humilhá-la e destratá-la. Todos os seres humanos devem ser tratados com urbanidade, com educação, com carinho. A senhora foi convocada e imediatamente atendeu a convocação e compareceu. Então, aquilo que a deputada Janaína, eu quero assinar embaixo. Esse tipo de agressão não contribui em nada. Segundo, em relação aos interinos, a senhora foi clara. A senhora disse claramente que não depende apenas da SEDUC. Inclusive, a lei que nós aprovamos na Assembleia, ela dá tanto para a SEDUC como para a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Então, qualquer uma das duas ou as duas secretarias juntas pode utilizar dos seus recursos próprios para fazer o pagamento aos professores interinos. Professor Marionete, quero deixar duas perguntas. A primeira, como é que está o projeto de lei sobre a dislexia? Será que ainda chega agora nesse mês de julho à Assembleia? E a segunda pergunta, a pandemia tem nos deixado muitas lições. Uma delas é a educação à distância, que agora, de uma maneira definitiva, vai se consolidar. No futuro, a SEDUC já está se preparando, porque num futuro breve, um professor vai dar aula para 400 mil alunos. Um professor vai dar aula para 100 mil alunos. Um professor vai dar aula para 50 mil alunos. A educação à distância vai permitir isso. Então, eu pergunto à senhora, como é que a SEDUC vê essa mudança radical para um futuro não a médio prazo, mas imediato? Nós precisaremos cada vez de menos professores para mais alunos, porque a educação à distância e a pandemia mostrou isso. Então, ficam essas duas perguntas. Quando é que chega o projeto de lei que trata da dislexia e como é que a SEDUC está se preparando para um futuro onde a educação à distância será uma realidade definitiva? Muito obrigado, presidente Valdir. Obrigado, deputado Wilson Santos. Quero aproveitar para esclarecer que a deputada Janaína, ao falar da falta de respeito, não falou de nenhum parlamentar dessa casa, falou exatamente do início da fala da secretária, para deixar claro que a convocação é do presidente Botelho, é dessa casa, e caberia ao presidente, que era o João Batista, que estava aqui, conduzir a pauta, e a quem é convocado responder exclusivamente sobre a pauta. As demais matérias que Vossa Excelência, deputado Wilson, trazem, não dizem respeito aos assuntos inerentes a essa pauta. Nós trataremos em outra oportunidade. O projeto de dislexia é importante, mas tergiversa sobre os interesses dessa pauta. Passo agora ao presidente do Sintep, professor Valdeir Pereira. Bom dia, deputado Valdir Barranco, bom dia, secretária Marioneide e demais deputados que estão aqui acompanhando essa audiência para discutir o drama que nós estamos vivenciando na educação do estado de Mato Grosso. Então, já foi bastante contemplado aqui na intervenção do deputado Allan Kardec, mas só para a gente situar em algumas questões, no dia 10/6, nós tivemos uma reunião com o secretário civil, o Mauro Carvalho, tinha a presença da Secretaria de Estado de Educação. No momento que o secretário comunicou que vetaria o projeto do auxílio emergencial, falava-se, ele assumiu o compromisso da retomada da contratação dos professores interinos, e praticamente aí um mês, quase completando 2, a gente ainda está nessa celeuma. A Secretaria de Estado de Educação ainda está desorganizada para resolver essa problemática. A outra questão que a gente precisa ser bem claro aqui é exatamente a aprovação da Lei 11.157, que instituiu o auxílio emergencial. Então, quando que a Secretaria de Estado de Educação fará o pagamento e dirá quem são aqueles que forem contemplados? Por falta de cobrança não é, viu, secretária? A gente já encaminhou documento para a Secretaria de Estado de Educação, encaminhamos ao governo, até agora não houve resposta.
e não dá para a gente ficar aguardando muito tempo para que essa situação possa ser resolvida em definitivo, que as pessoas estão contempladas e beneficiárias desde o mês de agosto, e não dá para a Assembleia Legislativa aprovar uma lei e ser uma lei do faz de conta. A outra questão que quero tratar aqui é a forma tumultuada que a Secretaria de Estado de Educação está tratando a atribuição do segundo calendário. É um desrespeito com os trabalhadores da educação, a forma e o modelo que está sendo aplicado com a desatribuição de professores na sala de educação especial e também aulas adicionais em detrimento da contratação do pessoal do segundo calendário. Aí eu vou ser direto. Há uma ordem da Secretaria de Estado de Educação que é para punir os contratos temporários do segundo calendário, uma vez que eles são daquelas escolas que fizeram greve. O que está acontecendo? Porque não se observa o edital e a legislação do Estado. E por último, deputado, para gente tratar para encerrar essa intervenção rápida aqui, a necessidade do chamamento do concurso público, já que há uma retomada do ano letivo a partir do dia 3 de agosto. E a outra questão, viu, secretário, com toda a tranquilidade, para a gente encerrar aqui, em definitivo, essa nossa participação, eu não consigo entender a falta de autonomia da Secretaria de Estado de Educação, né? E a gente está aí à disposição, estamos cobrando uma audiência com a Vossa Senhoria, assim que for possível, atenda, preferivelmente virtual, para que a gente possa tratar de muitas outras questões que estão pendentes, como é pró-funcionário e tantos outros pontos. Obrigado, professor Valdeir, que foi pensou bem os assuntos, né? Muito objetivo. E, por último, inscrito aqui o professor Henrique Lopes, primeiro suplente aqui de deputado desta casa. Comunicando que ainda tem o deputado Tiago Silva, que está inscrito, os demais na fala, tem o deputado Lúdio também. Então, pode pôr o deputado Tiago, enquanto enquanto o Henrique se organiza. Bom dia a todos os colegas deputados, bom dia ao Henrique e ao Valdemir também, secretária Marioneide. Para mim é uma alegria muito grande estar hoje retornando para a Assembleia Legislativa e nessa importante reunião da Comissão de Educação, que é o que a gente mais ama fazer, é defender a educação no nosso Estado, né? Tivemos aí um período de tratamento, de recuperação da Covid, mas graças a Deus, hoje nós estamos retornando às nossas atividades. E, sem sombra de dúvida, é um momento muito difícil que a gente tem levantado aí várias situações, vários problemas, né? Tanto na questão da parte na saúde, questão sanitária e principalmente na questão econômica. E eu entrei na sala aqui agora, secretário, e só para reforçar o que já foi dito por alguns deputados sobre essa questão dos contratos, né? É uma fala que a gente tem feito desde o início dessa pandemia. O deputado Barranco apresentou um projeto que foi aprovado, depois foi derrubado o veto, e a gente realmente precisamos de uma resposta concreta para os nossos professores, né? É inadmissível que durante todo esse tempo a gente até agora não conseguiu uma resposta para os nossos professores. A gente sabe da dificuldade, a gente não pode deixar de levar em consideração que às vezes não depende exclusivamente de uma assinatura do secretário, que envolve toda uma decisão que depende também da parte jurídica, mas nós precisamos mais do que nunca ter uma resposta. Outros estados, alguns municípios, né, onde a gente tem acompanhado, que já conseguiu fazer o encaminhamento para que os professores possam, principalmente os contratados, possam receber
aí os seus subsídios, né? Então, eu quero aqui reforçar também esse pedido para a senhora. Acho que a principal pauta aqui é sobre esses contratados, esse auxílio emergencial aos nossos contratados. No mais, eu também quero indagar, perguntar como que está essa questão, esse planejamento de retorno às aulas, se realmente existe, quais as medidas que estão sendo tomadas para o retorno aí do ano letivo, né? Eu acredito que agora a curto prazo isso não vai acontecer, porque infelizmente nós estamos no pico ainda dessa pandemia, mas quais os cuidados, qual o planejamento que está sendo feito pela Secretaria. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tiago. Aguardamos seu completo restabelecimento para se reintegrar aqui a essa casa, Tiago. Deputado Lúdio Cabral. Bom dia, colegas deputados, bom dia, secretária Marioneide. Assim, é muito triste a gente ainda ter que estar tratando da situação dos interinos, né? Porque isso virou uma novela, infelizmente. Em março, logo depois da confusão, do início do isolamento, do processo tumultuado de atribuições, nós fizemos uma reunião com a senhora para falar da situação dos interinos, da dificuldade que eles estavam enfrentando, que as escolas já tinham uma lista, a senhora mesma disse que eram aproximadamente 2.500 profissionais, que já estariam em condições de serem contratados. Então, assim, aí depois toda a novela, seja a proposta da Comissão de Educação para assegurar a assinatura dos contratos, depois a conversão dessa proposta em um projeto de auxílio emergencial, aprovação pela Assembleia, diga-se de passagem, a proposta de auxílio emergencial mediada pela bancada do governo para assegurar as condições de sanção, depois o governador não sanciona, espera vencer o prazo limite para a sanção, para encaminhar um veto para a Assembleia derruba o veto, publica a lei. No momento em que a lei é publicada, 2 dias depois, o governador veio a público dizer que vai assinar os contratos dos interinos. 2 dias depois. E aí, na hora que os interinos, animados com a expectativa da assinatura do contrato, vão buscar essa possibilidade, uma portaria da Secretaria da Educação prevendo a atribuição de aulas adicionais para os efetivos. Então, assim, esses são os fatos, e é por meio desses fatos que os interinos estão nessa situação de revolta com o comportamento do governador. Porque, assim, parece vingança, parece maldade, parece um prazer mórbido de torturar um trabalhador que é força de trabalho da educação, não são trabalhadores que chegaram agora para fazer um processo de seleção e assinar um contrato temporário. A maioria deles estão há mais de 10 anos já trabalhando na educação do Estado, já compõem a força de trabalho da rotina do Estado. Muitos deles estão sendo chamados, mesmo nesse período de afastamento, pelos diretores das escolas para participar de processos de formação do Cefapro. A SEDUC teria que ter assinado o contrato com esses profissionais, com os 2.500 que já estavam praticamente definidos pelos diretores das escolas, assim como a senhora mesmo afirmou, secretária. A senhora afirmou, olha, são aproximadamente 2.500, os diretores já têm a lista e eles estavam em condições de começar a trabalhar. Por que agora não são os 2.500 profissionais que já estavam preparados para começar a trabalhar? O contrato deveria ter sido assinado, eles deveriam ter sido colocados em processo de formação continuada para assegurar a saúde mental deles, para quando fôssemos retomar as atividades presenciais ou para nesse período de atividade remota, eles pudessem continuar atuando. Então, secretária, a senhora é professora. A senhora, antes de ser secretária, a senhora é professora do chão da sala de aula. São os colegas da senhora. E eu tenho certeza que a senhora conviveu com muitos desses trabalhadores que são interinos na educação do Estado. O governador não pode manter esse comportamento vingativo,
esse prazer mórbido em sacrificar e castigar os trabalhadores da educação do Estado. Não pode, não pode. Sabe, é uma artimanha atrás da outra. Uma artimanha atrás da outra para negar a contratação desses trabalhadores que poderiam já estar contratados e em condições de ajudar muito no período da pandemia. O Estado tem orçamento para isso, já tinha previsão orçamentária, já tinha recurso assegurado, o Estado está economizando dinheiro nesse período em que as escolas não estão funcionando. Então, não se justifica isso. Duas questões além dessa, secretária. Assim, ó, a contratação dos interinos para salas de recursos multifuncionais para as crianças especiais. Todos receberam a informação de que a secretaria não abriria contratação para salas especiais. E segundo, a gente tem visto esse movimento aí de retomada das aulas, eu não sei, era bom a senhora esclarecer quando é que o Estado pretende voltar à atividade presencial, porque tudo que aquela comissão especial que a Assembleia montou, que o colega Barranco está presidindo, sobre o retorno das aulas tem dito, é de que antes do final do inverno é impossível pensar em retomada de atividade presencial. E a gente vê um zoom de que o Estado pretende já em agosto retomar a atividade presencial. E eu tenho recebido denúncia de professores que estão sendo chamados às escolas para reuniões presenciais, para aglomeração nesse período da pandemia em alguns municípios. Orientei, inclusive, que isso fosse denunciado ao Ministério Público Estadual, porque não, sim, a SEDUC não pode expor os seus trabalhadores ao risco de contágio no momento de subida da curva epidêmica. E os professores estão sendo chamados para atividade presencial em escola para poder organizar o retorno das aulas. Ora, explica isso para a gente, secretária, por favor. Por favor. Professora Maria. Não havendo mais nenhum inscrito, eu vou devolver a palavra para a secretária, dizendo que nós estamos colhendo as assinaturas dos deputados e hoje à tarde ainda estaremos protocolando lá na SEDUC o documento que eu li aqui na abertura. E gostaríamos já de sair daqui. O Henrique, o professor Henrique. O professor Henrique vai falar. Com a palavra, professor Henrique. Bom dia a todos e todas. Saudar os nobres deputados, Valdir Barranco aí, o nosso presidente, João Batista, que fez referência ao meu nome. O presidente Valdeir Pereira aqui do Sintep. Saudar a nossa secretária Marioneide. Dizer para a secretária que eu já acompanhei mais ou menos algumas posições da SEDUC na live que teve lá junto ao Tribunal de Contas do Estado. E eu só estou me inscrevendo aqui para poder tratar de um ponto aqui rapidão, mas dizer que o Wilson Santos faz uma provocação, que é óbvio que o momento não é esse para discutir, mas no momento do debate, com certeza nós vamos fazer uma discussão interessante sobre o princípio da mercantilização da educação, a necessidade de se pensar na formação dos profissionais da educação. A pandemia acelerou os impactos da chamada Revolução 4.0, e aí eu penso que a SEDUC, inclusive, secretária, precisa, inclusive, de estar pensando na lógica de plataformas públicas. Como é que nós vamos discutir para que também a Receita da Educação não sirva para poder irrigar ainda mais aqueles que já estão... não pode ser esse processo de mercantilização com cifras significativas, então o Estado precisa se preparar para isso, para essa questão da plataforma pública. E aí eu queria aqui dizer que um dos principais desafios sobre essa perspectiva do retorno das atividades remotas é a lógica da inclusão. Acho que precisa ter uma campanha forte de inclusão digital, e o Estado tem que estar presente nisso. Como é que o Estado está pensando a inclusão digital, não só dos estudantes, mas também dos nossos companheiros profissionais da educação? E sendo direto aí no ponto, companheiro Valdir, dizer aos colegas que nós estamos vivendo um período de redução salarial no meio de uma pandemia.
porque a reforma da Previdência fez isso, inclusive com a facada maior sobre os aposentados. E nós temos, inclusive, passivo trabalhista para receber do Estado, que são as recomposições anteriores. Os levantamentos que a gente tem feito aqui no sindicato dão conta que pode não ter tido arrecadação na velocidade que o Estado pretendia, mas não houve redução na arrecadação total aqui do Estado comparado com o ano anterior. Como é que a SEDUC está pensando essa questão, né, de resolver o problema da 510 e resolver o problema das revisões gerais anuais, inclusive as parcelas que ficaram represadas lá para trás. Sobre a questão das aulas adicionais, eu quero ser direto. A administração pública tem que se pautar por alguns princípios, entre eles o princípio da legalidade. É lei aqui no estado de Mato Grosso de que aulas adicionais é no limite máximo de 20 horas e somente nos lugares onde não houver candidato de contratos temporários habilitado para essas aulas. O porquê que a SEDUC não está atendendo a legislação aqui do estado? Que acho que é uma coisa simples para ser feita. E, por último, dizer o seguinte, eu acompanhei a nota técnica e lá fala em possibilidade de cancelamento de matrícula e transferência de estudantes. Eu acho que isso tem um princípio de ilegalidade. Não seria interessante o Estado apostar na chamada pública dos estudantes para a gente, inclusive, aumentar o quadro de matrícula, ao invés de prever numa nota a possibilidade de cancelamento de matrícula e de transferência de estudantes? Como é que a SEDUC está pensando nessa lógica da inclusão, na valorização do ensino, para que todos estejam, de fato, na escola aprendendo, atuar aí Mais 2 minutos para o professor Henrique. Professor Henrique, vamos reabrir seu microfone. Mais 2 minutos. Ok. Se é verdade que as aulas remotas precisam de funcionar como um período de transição, não seria mais inteligente a gente fazer a chamada dos aprovados no concurso público, certo? Atribuir os profissionais da educação que são contratados para que, quando essa tal normalidade voltar para retomar o ano letivo, todo mundo já esteja engajado no processo, do que a gente criar todo um problema de desorganização, inclusive na lógica do processo de atribuição, e depois ter que recomeçar do zero. Então, acho que é isso que eu queria apresentar aqui para a gente aprofundar aqui o debate. Beleza? Obrigado e por ter aceitado aí a gente fazer essa discussão também. Secretária Marioneide, vou devolver-lhe a palavra. Gostaria que a senhora também, obviamente, nós temos 2 temas aqui específicos, que é quando vai ser publicado o decreto de regulamentação. Já deveria ter sido publicado, a Lei 11.157. Ela já é lei, tem que ser cumprida, não cabe mais discussão com relação a isso. Nós, no documento lido por mim, que será encaminhado, nós estamos dando um prazo aqui até o dia 21 agora. Então eu quero essa resposta, todos estão aguardando. E também sobre a atribuição dos professores. A senhora falou que a expectativa de contrato, essa expectativa vencera lá no dia 23/3, não fosse as manobras da SEDUC para procrastinar o processo. E não tem como fazer educação sem esses interinos. A vida toda foi assim. E não vai deixar de ter professor interino. E, por último, também se rechaça interinos, por que não convoca o cadastro reserva? Quando nós precisamos que a senhora apresente um cronograma de convocação desses professores do cadastro reserva. Eu lamento muito que a senhora às vezes não tenha autonomia, e é uma pasta que precisa de autonomia, e que o governador Mauro Mendes e o secretário Galo, às vezes, não entendem de educação, não entendem do pedagógico, não entendem de um projeto tão importante. E a senhora tenha que, às vezes, seguir recomendações de quem não entende de educação. Eu lamento, porque a senhora é uma educadora, sei o quanto a senhora deve estar sofrendo, mas nós precisamos dessas respostas para ontem, não dá mais para aguardar. Com a palavra, a professora Marioneide. Bom, eu vou começar aqui respondendo de acordo com o que eu fui registrando, tá? Deputada Janaína,
ela coloca 3 grandes questões aí, né? Chamamento dos interinos. É importante dizer que no dia 13 de julho nós já começamos a chamar os interinos. Temos uma expectativa que serão 2.500 para alocar as vagas dessa secretaria. Merenda, distribuição de merenda, já distribuímos em 2 etapas, 55.700 kits na primeira etapa, 315.200 kits estão ainda em distribuição nas unidades, seguindo os protocolos de segurança para evitar aglomeração. É importante dizer também que, ao chamar esses 2.500 interinos, que é a nossa previsão, nós já fizemos todo o alinhamento para tentar organizar de forma que eles já recebam no próximo calendário, ou seja, junto com o salário de julho, recebendo a partir do dia 15, salário fechado, para a próxima folha de pagamento já, ou seja, no mês de agosto. Com relação à prioridade dos servidores efetivos, eu sempre tenho dito em todas as minhas falas e nas defesas que nós respondemos a um processo judicial iniciado aqui em 2012 e que esse processo já foi transitado e julgado. Não existe nessa perspectiva nenhuma perseguição a profissionais da rede, muito menos os que fizeram greve é um direito adquirido em lei, né? Porque o ano passado, no dia 25 de janeiro, logo ao assumir, 25 dias depois de assumir a secretaria, eu já fui notificada para destratar todos os servidores contratados da rede pública de ensino e da Secretaria Estadual de Educação em decorrência desse processo, dessa ação civil pública que já tinha sido julgada. Neste processo, a gente vem sendo acompanhado com os relatórios de contrato temporário na rede, bem como de cronograma e plano de providência para resolver em caráter de urgência, sendo pactuado para isso. O deputado Paulo Araújo, ele trabalha 2 situações também, que é a atribuição de aulas, acho que eu já contemplei ali, já está ocorrendo na rede, tá? Pagamento do auxílio financeiro, que é perguntas de várias perspectivas aqui. Desde o primeiro dia, eu tenho aqui 17 documentos que foram protocolados aí na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Esses 17 documentos que estão em minhas mãos aqui, eles estão respondendo exatamente a uma situação muito difícil para a Secretaria de Estado de Educação, é que nós trabalhamos com uma folha de pagamento que é 96% organizada através do Fundeb. Fundeb é uma verba carimbada, é bem claro por que eu posso usar, eu não posso usar Fundeb para pagar custeio. A gente discutiu isso e levou o tempo inteiro justificando que isso sim poderia ser uma ação implementada no Estado de Mato Grosso via Secretaria de Assistência Social. Desde as primeiras discussões eu tenho dito isso. Então, pagar o auxílio financeiro. Hoje o deputado Barranco aí, e eu quero deixar claro que não houve truculência da minha parte com relação ao deputado João, muito pelo contrário, o que eu queria era garantir um tempo hábil para me apresentar de forma clara todas as ações e medidas que a SEDUC vem desenvolvendo enquanto gestão para a organização desse período de pandemia na educação do Estado de Mato Grosso, porque eu acredito que essas medidas elas são muito importantes para que a sociedade tenha esclarecimento, e aí na Assembleia também os novos deputados, tá? Não tenho problema nenhum em dizer que se em algum momento foi constatado, foi considerado como uma ofensa ou uma truculência, não foi o objetivo foi realmente fazer com que a gente pudesse ampliar isso para conhecer um pouco mais do que vem sendo desenvolvido pela equipe da SEDUC, e não é pela professora Marioneide, é por toda uma equipe de profissionais que aqui trabalham. Com relação ao auxílio, mais uma vez, eu vou aguardar esse documento do deputado Valdir Barranco, vou hoje ainda para o gabinete do governador, vou solicitar uma reunião via Casa Civil junto à Secretaria de Assistência Social, para verificar se existe alguma possibilidade ou não. Até o presente momento, o que eu posso dizer mediante aos quadros de interinos que nós temos, inclusive para tentar amenizar essa situação, que eu reconheço muito bem, deputado Lúdio, porque eu também sou professor e também vim do chão da escola e vivi tudo isso que muitos estão vivendo, tá? Que é garantir com que esse processo comece com as aulas não presenciais, para me garantir que eu não seja também responsabilizada diante de um processo de uma ação civil que está transitada e julgada, com o meu RG e CPF por ser gestora da pasta, e que eu atenda uma necessidade da rede, que é a contratação dos profissionais.
desde o início. A gente tem falado em 2.500, são 2.500 que nós estamos colocando hoje no Estado, é nessa projeção que a gente tem trabalhado aqui, tá? O deputado Allan Kardec, satisfação em revê-lo, interinos contratados, quando começará o pagamento para os interinos contratados? Então, como eu disse, nós já estamos fazendo um contrato desses interinos, estamos com nossa equipe aqui full time, trabalhando à noite, à tarde, sábado, domingo, para fechar uma folha para que eles recebam agora no dia 10 de agosto, eles que já estão sendo contratados, tá? Efetivos. Professora, com relação a atribuir aulas... Professora Marioneide. Oi. Não, só aproveitando antes da senhora concluir aí sobre os interinos, eu acabo de receber uma mensagem que, segundo informações, está sendo encaminhada pelas assessorias pedagógicas. Eu quero saber se é verídica. Diz o seguinte: boa tarde, temos que reorganizar as atribuições nesse momento. Conforme orientações que tivemos agora da SEDUC, gestão de pessoas, primeiramente será as aulas adicionais da escola, depois lista da assessoria, somente não tendo mais nenhum professor efetivo disponível para aulas adicionais, que irá para contratos temporários. Aí seguem as orientações: regulariza as atribuições de efetivos em aulas adicionais da própria escola. Segue a planilha para preenchimento, tanto de aulas de substituição como aulas livres. Para nossa melhor organização, as planilhas enviadas até agora não serão consideradas. Então, eu quero só saber porque, se proceder, os efetivos vão ser atribuídos em aulas adicionais e não teremos, praticamente não teremos aulas para os interinos, né? Só para saber se isso procede. Depois da sua fala, tem 2 deputados, que é o Wilson e o Lúdio, e aí nós vamos encerrar. Olha só, deputado, procede essa nota, porém, mesmo mediante essa ação, ainda continuam as vagas, tá? Por que isso procede? Porque foi considerado inconstitucional o artigo 79 da Lei 50, que previa a atribuição de adicionais, que previa a atribuição dos contratos temporários antes da atribuição das aulas adicionais, em virtude de que, primeiro, existe uma obrigatoriedade, da regra do concurso público. Inclusive, essas aulas adicionais hoje, já está sendo feito também, paralelamente a isso, um estudo da equipe da SEDUC, da área de recursos humanos, para chamamento dos concursados para o preenchimento dessas aulas, que são aulas residuais, ou seja, 2 aulas, 4 aulas, que são essas aulas que estão sendo feito esse trabalho. E são aulas, e ainda, além disso, no próprio processo que nós estamos respondendo, foi deixado claro também que a SEDUC ela tem que priorizar e organizar, e esse é um trabalho que a gente já está fazendo e organizando para a próxima etapa de chamamento do concurso público, visando que só haja substituição de profissionais na rede estadual de ensino em aulas, em vagas de substituição. Ou seja, substituição de licença médica, de licença prêmio, substituição de licença qualificação profissional, e que a gente consiga garantir a próxima etapa de chamada de concurso público, só que a gente está organizando ainda esse quadro de disponibilidade, até porque nós tivemos no início do ano agora e as turmas foram reduzidas de uma forma geral, né? E a gente também está fazendo a busca ativa desses alunos, como já foi solicitada a pergunta aí. Nesse momento, então, a gente está buscando isso para garantir qual é o real número de vagas livres sem substituição, para que possamos chamar as próximas etapas do concurso para professores, sim. Tá? Horas excedentes, é isso aí que eu estou explicando agora das horas excedentes na frente dos interinos. Com relação ao deputado Wilson Santos, a SEDUC, como uma das medidas de medidas adotadas no período de pandemia, ela vem discutindo, sim, a educação à distância, porém nós ainda estamos trabalhando com a educação remota, deputado. Já estamos nos preparando, criamos plataforma própria, que é a plataforma Aprendizagem Conectada, criamos aí uma parceria com a Microsoft, que vem nos auxiliando nesse trabalho, inclusive com a possibilidade de atendimento na plataforma Teams. Essa é uma realidade no estado de Mato Grosso a partir de agora, não tem como voltar atrás. Diga-se de passagem, as tecnologias educacionais, de uma forma geral, desde a década de 80 é discutida na educação pública, mas nunca implementada na realidade, no chão da escola, e a gente está na busca, na perspectiva de construir isso. Se eu não me engano, não sei se foi o Valdeir ou o Henrique,
que tratou um pouco da questão da inclusão digital. Estamos também com a nossa equipe do PAR, buscando junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia a possibilidade de buscar um financiamento para a aquisição de notebooks para os nossos professores. É uma das demandas que nós estamos tratando aqui com a equipe do PAR, buscando captação de recursos para isso, para que possamos avançar. Por isso é que a SEDUC agora, no dia 20 ao dia 31, está com a formação junto à Microsoft, aos nossos CEFAPs e assessores, onde 150 profissionais dos CEFAPs e das assessorias já passaram por essa formação para ajudarem na multiplicação desse trabalho com as unidades educacionais, para que nós possamos fortalecer a ferramenta. Não vem a tecnologia com a necessidade de substituição do professor, mas de garantir, sim, mais uma ferramenta de trabalho para o professor no fazer pedagógico. Todas essas formações serão online. O projeto de dislexia que o deputado Wilson colocou ainda esse mês, eu acredito que até o dia 17 está indo para a Assembleia. Nossa equipe já fez as intervenções necessárias, já está só digitando e organizando para encaminhar. Com relação a SEDUC está desorganizada para responder à situação, a SEDUC não está desorganizada, Valdeir. Só é importante salientar que, assim como os profissionais que estão na ponta, como os profissionais que estão na Assembleia, nos diferentes órgãos do governo, a SEDUC também está sofrendo com essa pandemia, também está com vários profissionais em situação de contaminação, está com vários profissionais em teletrabalho, com vários profissionais em grupo de risco, também está tendo escalonamento de trabalhos aqui. Então a gente tem trabalhado com equipes reduzidas por webconferência, inúmeras situações também estamos vivendo. Não existe uma desorganização, muito pelo contrário, a gente nunca trabalhou tanto aqui nessa secretaria. A forma tumultuada que o Valdeir colocou de atribuição, eu quero dizer que as orientações, e ontem nós tivemos uma webconferência com as assessorias pedagógicas, onde em nenhum momento foi nos repassada alguma informação de tumulto nas atribuições, porque as atribuições não estão sendo feitas presenciais, por webconferência, em alguns casos apenas, quando há uma necessidade, que é convocado o professor para essa atribuição. É isso que a gente tem acompanhado e verificado na webconferência. Estou aqui de frente com a minha secretária adjunta de gestão de pessoas, que tem monitorado e acompanhado esse trabalho junto à rede. Desatribuição da sala de educação especial. É importante dizer que não está ocorrendo desatribuição. Todos os profissionais que foram contratados para o primeiro calendário estão contratados, os contratos continuam ali, eles vão nos auxiliar com o trabalho do segundo. O que está acontecendo é o seguinte: no segundo calendário, neste momento, o que é uma sala de atendimento multifuncional? É aquela em que o professor especializado em educação especial tem um atendimento presencial com o aluno para o amparo na sua deficiência, conforme as deficiências deles. O que houve? Houve uma reunião, uma organização, um planejamento junto ao CACIES e uma webconferência com os professores do primeiro calendário da sala de recursos multifuncionais com os diretores, para que organizemos esse atendimento com os professores que já estão contratados na rede do primeiro calendário, tá? E que são a média de 502 profissionais. Com relação à reunião com o Sintep, como eu disse, torno a repetir, nós temos uma pré-agenda de reunião para o dia 23 de julho, apenas com o Sintep. O documento já deve ter sido enviado essa semana para o Sintep, só para validar esta data, e a gente, dia 23, vai estar discutindo, sim, todas essas questões. Até porque a retomada das aulas de forma não presencial, ela já é uma realidade no estado de Mato Grosso. Vários municípios já estão computando as aulas não presenciais, e vários estados do país também, e o estado de Mato Grosso não estava computando ainda. Por quê? Porque optou pelo primeiro momento em fazer a plataforma numa forma de fazer com que o aluno tivesse contato, tivesse a experiência, que nós também tivéssemos essa experiência, que conseguimos constatar e validar esse trabalho para depois começar a computar como carga horária letiva. Não existe, por parte dessa secretária que vos fala, e que fala com toda a sociedade mato-grossense, nenhum interesse, nenhuma vontade de punir nenhum servidor público, muito menos aqueles que fizeram greve ou não. Até porque nós acreditamos que a educação se faz com a participação de todos, e não com punição, e não com atos
de retomar a educação tradicional, lá na época que a gente ainda vivia, a escolha de quem iria dirigir, a definição de quem iria ou não participar, né? Uma educação exclusiva. Não é esse o nosso objetivo, muito pelo contrário. O deputado Thiago Silva, ele perguntou sobre a questão do planejamento que está sendo feito. Deputado, me desculpe, eu tentei, naquela fala minha inicial, colocar todas as ações, todas as medidas que a SEDUC tem feito, e como que a SEDUC planejou um pouco a retomada da aula não presencial, mas nós temos toda uma etapa de trabalho que é acompanhada por toda uma equipe técnica das diferentes modalidades de ensino para a aula não presencial. A retomada das aulas presenciais não foi planejada ainda. Por quê? Porque tudo isso depende, como bem disse o deputado Lúdio Cabral, não existe falar que em agosto a SEDUC vai retomar aulas, isso não é uma verdade, isso é mais um fake news. A SEDUC, como eu disse anteriormente, tem um planejamento para o mês de agosto, setembro e outubro, aulas não presenciais. Nesse período, vai analisar, através das autoridades de saúde do Estado de Mato Grosso do país, o comportamento e o crescimento do vírus e a capacidade ou possibilidade ou não de retomada das aulas a partir de novembro, quando for possível, quando tiver melhor condições na área de saúde, sanitária e higiene, para a gente retomar com todas as aulas. Paulatinamente a isso, o que nós temos feito são todos os processos e organizações de TRs para os processos de licitação, para tentar... Secretária, seu tempo se esgotou, eu vou abrir mais 2 minutos para a sua conclusão. Mas eu gostaria que a senhora deixasse claro, pelo que eu estou entendendo, a senhora está dizendo que o Estado não vai pagar o auxílio e também não vai contratar os interinos. Senhor, que eu não disse que o Estado não vai pagar o auxílio. Eu disse o seguinte: precisaria ser regulamentado. Como nós não conseguimos finalizar essa regulamentação, o que a gente está... O senhor acabou de dizer que tem uma regulamentação pronta que está mandando para nós. Nós vamos pegar essa regulamentação hoje ainda. Se possível, trazer ele aqui agora, até o horário de almoço, pode me entregar em mãos. Eu estou aqui na secretaria trabalhando, tá? Eu vou pegar essa documentação, vou sair daqui, vou direto para o gabinete do governador, fazer plantão, para poder levar para ele, discutir com ele e a gente viabilizar se vai ou não ser pago. O que eu disse é que a SEDUC, ela não tem, a Secretaria de Estado de Educação, ela não tem condições para pagar pela SEDUC. Então, por quê? Porque primeiro nós já chamamos os interinos, segundo, eu respondo a um processo, que é essa ação civil pública, que, de uma certa forma, como eu disse, tenho dito desde o início, ele acaba dando uma responsabilidade muito maior para o gestor da SEDUC, no sentido de improbidade administrativa ao fazer essa ação. Porém, eu disse e retomo, que eu vou retomar essa discussão com o governador agora, vocês me trazendo agora aqui, estou aqui, saio daqui na hora do almoço, não tem problema nenhum, vou para lá, após uma agenda que eu tenho às 11 horas também agora, marcada fora da SEDUC, retomo e vou para lá, para tentar levar para ele essa possibilidade de pagar bem assistência social. Mas é uma decisão que não cabe exclusivamente à SEDUC, e isso não é uma falta de autonomia, é porque a SEDUC ela não é uma secretaria isolada, ela faz parte de um governo, e eu tenho que respeitar essa parte do governo no qual eu estou inserida. Vamos passar para o deputado Lúdio Cabral. A senhora vai receber ainda hoje, e eu quero reiterar aqui que o ofício não é do deputado Valdir Barranco, é dos deputados, com assinatura por primeiro da presidente em exercício, deputada Janaína, e de deputado Alain, Lúdio, Valdir Barranco e todos os demais aí, doutor João. E fique tranquila, não há crime de improbidade, porque a senhora estará cumprindo uma lei. O crime é se deixar de cumprir a lei. Na época da contratação dos interinos que nós vínhamos cobrando, também houve essa alegação. E depois o próprio doutor Gustavo Dantas, que trata sobre as questões de improbidade do Ministério Público Estadual, veio a público para dizer que o Estado, que ele poderia contratar os interinos, porque o MPE não ingressaria com ação de improbidade. Então, pode ficar tranquila, não deixe de cumprir a lei, pague o auxílio, a senhora vai receber lá, não tem mais o que fazer. A minuta, ela está pronta, é só assinar e publicar.
O deputado Allan Kardec está lembrando aqui que o sistema está bloqueado para a contratação dos interinos, assim, para atribuição de aulas. Vou passar para o deputado Lúdio Cabral. Barranco, eu ia falar exatamente sobre isso, porque assim, há um choque entre a realidade que chega até nós, vindo das escolas, e a fala da secretária. Secretária, as escolas começaram a chamar os interinos. Elas começaram a chamar os interinos começaram o processo de atribuição de aula, o sistema da SEDUC foi bloqueado pela SEDUC, bloqueado. Passo seguinte, a orientação: atribuam aulas adicionais aos efetivos. E qualquer contrato que vocês já tenham trabalhado a expectativa com o interino que já tem atribuído, nós vamos cancelar e depois nós vamos começar tudo de novo assim que concluir a atribuição de aulas adicionais para os efetivos. Essa atribuição de aula adicional para os efetivos desrespeita a lei estadual. O Henrique deixou muito claro isso aqui. E o sistema está bloqueado. Agora, a senhora diz que os 2.500 professores interinos serão contratados? Quando, professora? Quando isso vai acontecer? Porque eles estavam atribuindo aula até a semana passada, estão sendo chamados pelas escolas. Nós temos ouvido mensagens dos secretários das escolas pedindo desculpa, desculpa, assim, vocês ficaram todos animados, se prepararam, mas o sistema foi bloqueado e a SEDUC determinou que não é para atribuir aula para interino. Então, assim, secretário, explique isso para nós. Explique que dia que o sistema estará aberto para atribuição de aula dos interinos e de que forma serão contratados 2.500 interinos se a SEDUC abriu para atribuição de aula adicional para os efetivos. Secretária, eu quero dar duas informações aqui antes que a senhora possa falar. Primeiro, que a senhora falou que o artigo 79 da Lei 50/98, salvo engano, a senhora deixou-se compreender que é inconstitucional. Nós desconhecemos qualquer ação de inconstitucionalidade com relação a esse artigo. E depois também informá-la que o artigo 240 da Constituição do Estado de Mato Grosso diz o seguinte: a definição da política educacional é privativa da Assembleia Legislativa. Parágrafo único. Cabe à Assembleia Legislativa toda e qualquer iniciativa, revisão, fiscalização e atualização de leis, regulamentos ou normas necessárias ao desenvolvimento da educação escolar pública e privada. Portanto, a Assembleia não se negará a cumprir aquilo que a Constituição lhe estabelece como dever. Devolvo então a palavra para a secretária e espero que a senhora seja bastante direta nessas respostas para que nós possamos encerrar, porque já iniciaremos a sessão ordinária. Rapidamente, deputado, com relação, primeiro, à etapa de atribuição aí que colocaram que foi uma medida intempestiva da SEDUC, não. Na nota técnica do número 08 de 2020, que foi datada de 16 de março de 2020, do início do ano, já coloca no inciso 3º que na terceira etapa de atribuição dar-se-á preferência à atribuição de aulas adicionais aos professores efetivos, observando pontuação obtida na classificação. Porém, esses teriam que manifestar o interesse, podendo para o segundo calendário, até o dia 13/7, demonstrar ou retirar o interesse da participação. Deputado Lúdio, de fato foi um pedido que houve do município de Várzea Grande, dos assessores, para bloquear o sistema no período aí de hoje, para poder resolver e organizar algumas situações. O sistema já está sendo aberto agora, ainda pela equipe, porque já foi resolvido o problema do sistema de operacionalização, para que continuasse as atribuições. Eu queria só deixar mais uma vez, deputado Lúdio, a nossa projeção é 2.500 vagas.
Mas eu quero sempre dizer que as nossas vagas, elas estão atreladas ao número de turmas que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma redução de 26 mil alunos, que foi o que aconteceu agora, desses 6 mil, nós já recuperamos agora, com a busca ativa e com a reorganização de algumas ações da SEDUC, nós já recuperamos 6 mil e poucos alunos. Então, que nós tínhamos até o início de junho, 361 mil alunos, hoje nós já temos 368 mil, 6 mil e poucos alunos a mais, né? A gente já conseguiu retomar. Então, a nossa previsão é 2.500 contratos, conforme o número de turmas que nós temos, ok? Podem ser mais ou menos? Sim, se, por exemplo, tiver redução de turmas. Isso aí é muito claro, porque a demanda da SEDUC ela é uma demanda flexível. De acordo com, por exemplo, a EJA são alunos que matriculam quando começa o ano letivo. E aí aumenta o número de alunos, aí tem que chamar mais professores. Outra coisa que colocou aí, a questão do artigo 79, eu tenho uma determinação judicial na ação civil aqui, tá? Que foi colocado que eu não posso privilegiar o contrato temporário em detrimento do efetivo. Então, que nesse momento era para ser atribuir primeiro os efetivos e aí chamar com as vagas remanescentes, com as outras vagas, os contratos temporários. E já garantir, inclusive, que eu tenho que entregar lá um cronograma de chamamento do concurso público. Então, isso também é uma das pautas que está nessa ação civil transitada e julgada. A gente já entregou o cronograma do ano passado, agora, dia 30 de julho, a gente vai estar colocando. Eu pedi para a minha equipe pegar para mim o processo, porque aqui está exatamente colocando. Colocando a pauta que retrata sobre a ação. A abstenção de novas contratações temporárias na área da educação que tenham por fundamento a hipótese prevista no inciso 6º do artigo 264 da Lei Complementar Estadual, número 04.1990, e no artigo 79 da Lei Complementar, número 5098, que foram declarados inconstitucionais entre as partes por essa decisão ou que não define especificamente qual hipótese de necessidade excepcional e que se enquadra nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 264 da Lei Complementar Estadual. Tá? Isso é decisão transitada e julgada da juíza Célia Bidotti, que está aqui em minhas mãos. Acho que era isso. Obrigada. Deputado Lúdio. É rápido, Barranco. É só para... A senhora disse que o sistema está bloqueado, vai ser aberto hoje ainda para atribuição dos interinos, professora? Pode falar, professor. Aberto o microfone? Dos professores interinos, Lúcio. Agora, tem algumas aulas residuais. Por exemplo, eu tenho 2 aulas residuais lá no Pedro 90. O professor que é efetivo, ele pode pegar aquelas 2 aulas residuais, porque eu não vou fazer um contrato de trabalho para 2 horas residuais. É nessa disposição que nós organizamos a possibilidade de professores efetivos estarem pegando aulas adicionais. Somente em 2 horas aulas residuais, então? São as aulas residuais, que vão de 2, 4, 5, ou seja, para mim atribuir um professor interino, eu preciso ter 20 horas de atribuição. Se o professor interino pegar 2 horas aqui, 2 horas em outro, ele vai ter lá 10 escolas com 2 horas. Ele vai ter a carga horária de 20 horas preenchidas, porque um contrato de trabalho é 20 horas com mais as 10 horas atividades. Ok, então que fique bem claro aos professores interinos que a secretária se compromissou aqui de que o sistema será reaberto hoje para a atribuição aos professores interinos. Como já disse, nós encaminharemos o ofício. Professor Valdeir. Ok, é rápido, Lúdio. Está havendo uma interpretação equivocada por parte da Secretaria de Estado de Educação, porque priorizar efetivo não significa priorizar a atribuição em aulas adicionais. Então, a Secretaria de Estado está equivocada. Se é para priorizar efetivos
então significa que é para fazer o chamamento imediato do concurso público, porque efetivo é aquele o qual fez o concurso público para uma jornada determinada de acordo com a disposição da carreira. Então, professora, nós vamos encaminhar o ofício com a proposta de minuta do decreto ou outra nomenclatura que vocês queiram dar para a regulamentação da Lei 11.157 de 2020, que trata do pagamento do auxílio emergencial aos professores interinos, ficando bem claro que o que é que, segundo a SEDUC, motivou a suspensão das atribuições foi o decreto de calamidade pública por conta da Covid-19. O que é que nos motivou, depois de esgotadas as esperanças de o Estado apresentar um auxílio ou uma solução para esses professores interinos, para que não passassem fome? Foi exatamente a suspensão por conta do decreto de calamidade pública da Covid-19. Por isso foi aprovada a lei e promulgada aqui pelo presidente. Portanto, cabe à SEDUC, ao governo do Estado, às setas, a Cefaz, não sei a quem mais, prover os recursos para cumprir essa lei e pagar, assim como está na lei, inclusive o retroativo, desde o primeiro dia da publicação do decreto de regulamentação, do decreto de calamidade pública, até o fim do decreto ou até quando perdurarem as não contratações desses profissionais. Então, nós não podemos mais prorrogar essa decisão. Nós estamos até estabelecendo aqui um prazo até o dia 21 para a publicação do decreto. Essa casa está unida, todos os deputados votaram pela aprovação da lei, 16 votaram pela derrubada do veto. Então a educação une a todos, a sociedade como um todo, e a esse parlamento. Essa casa não se isentará da sua responsabilidade, inclusive se houver necessidade de nós irmos à justiça por crime de prevaricação. Então esperamos que não seja necessário isso, que nós possamos prezar a educação pública, porque é a única saída para que o Estado de Mato Grosso, no pós-pandemia, possa fazer a diferença ao retomar as aulas e, através da educação, propor um projeto de desenvolvimento para esse nosso Estado. Então eu quero declarar aqui encerrada essa nossa reunião, aguardar que até o dia 21 seja publicado o decreto. Também vamos conferir se os contratos serão restabelecidos a partir de hoje, com o sistema já aberto. Estaremos acompanhando todos os deputados aqui. Tem muitas ligações aí com a educação, se não é com professores interinos, é com efetivo, é com direção, são com os pais, com os alunos. A comunidade escolar é muito ampla, né? Então nós vamos aguardar. Quero agradecer a todos os deputados, a deputada Janaína, que acompanhou remotamente toda a sessão e contribuiu, ao deputado João Batista, que presidiu aqui, iniciou presidindo essa sessão, de modo muito especial ao nosso presidente, deputado Eduardo Botelho, que é absolutamente comprometido com a educação, não mede esforços, tanto nas ações quanto nos seus pronunciamentos. É alguém que traz no seu âmago esse comprometimento com a educação, desde enquanto aluno, e ele sempre diz que a educação transformou a sua vida, e enquanto professor interino que foi. Declaro encerrada essa nossa reunião, sempre deixando claro que a Assembleia Legislativa não vai assistir inerte a essa desobediência contra o parlamento e contra a educação do Estado de Mato Grosso. Forte abraço a todos e todas, e daqui a pouquinho daremos início à nossa sessão ordinária.